Se você acompanha as notícias, já deve saber que a Europa passa por um misto de crise energética e geopolítica com a Rússia. A crise energética, em parte, vem mais de tensões políticas e escolhas do que de limitações econômicas ou tecnológicas dos países europeus. Enquanto isso, aqui no Brasil, passamos por uma crise energética que agravou nossa persistência na crise econômica, além de ter pesado na conta de luz de todo o povo brasileiro. Duas crises energéticas com características diferentes, mas que demonstram o peso político que uma matriz energética adotada por um país tem para aquela nação. Mas afinal, qual o impacto que a diversidade energética ou falta dela tem numa sociedade? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Não é preciso muito esforço de qualquer um minimamente informado para perceber que toda a sociedade ao longo da história teve seu desenvolvimento limitado pelo total de energia disponível, pelos métodos para utilizá-la e pelos meios de se transportar as fontes de energia. Václav Smil, um cientista e historiador internacionalmente reconhecido, traz em seu livro Energy and Civilization algumas informações e insights interessantes sobre o impacto social que nossas limitações energéticas têm causado. Ele sugere que hoje chegamos num estágio transitório e incerto. Podemos sim dar os passos necessários para um dia contarmos com um novo sistema de energia que não só seja sustentável, mas que também possibilite verdadeiros saltos de desenvolvimento das sociedades e nações. Mas também é possível que nunca demos esse passo e em breve cheguemos ao nosso limite, o que não significa necessariamente um final apocalíptico para a civilização moderna, mas pelo menos uma enorme limitação para o desenvolvimento econômico e social de todo o planeta. Hoje o futuro da produção de energia se tornou preocupação não só de governantes e da elite empresarial, mas também do cidadão comum, já que qualquer impacto na produção e distribuição de energia é sentido diretamente no nosso dia a dia e principalmente no nosso bolso. Essa conexão direta e quase que imediata entre a energia disponível num país e o cotidiano de seus cidadãos ocorre primeiro porque nossa demanda por energia tem gerado um enorme impacto ambiental irreversível. E mesmo assim, o que o mundo dispõe de energia ainda não é o suficiente para garantir o desenvolvimento social, econômico e tecnológico de forma igualitária para todas as nações. Nações que menos impactam o meio ambiente são aquelas que têm menor demanda por energia e também são as mais pobres e menos desenvolvidas. Enquanto nações que se desenvolveram muito rápido, como a China, por exemplo, se convertem em igual velocidade em sociedades mais nocivas ao meio ambiente. O segundo motivo dessa relação direta entre energia e nosso cotidiano é a dificuldade dos países em garantir autonomia energética total, seja por falta de tecnologia, infraestrutura, fontes de energia disponíveis ou custo. Em boa parte das nações estão dependentes umas das outras na busca por fontes energéticas. Um bom exemplo de como o contexto político afeta o mercado de energia foram as crises do petróleo da década de 70. Na primeira crise do petróleo, em 1973, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, composta em sua maioria por países árabes, promoveu um embargo aos países que haviam dado apoio a Israel na guerra do Yom Kippur, o que fez com que em 1974 o preço do barril do petróleo quadruplicasse. Já na crise de 79 foi a Revolução Iraniana e depois dela a guerra entre Irã e Iraque, que diminuíram a produção mundial de óleo, mas em apenas 4%, o que foi suficiente para duplicar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Após essa sequência de crise, a economia mundial sofreu um forte impacto. Além disso, a busca por formas alternativas de energia começou a despertar maior interesse e o jogo geopolítico começou a ser modificado. Por fim, motivados pelas crises, países produtores de petróleo não árabes, como a Venezuela, México, Estados Unidos e Rússia, passaram a expandir sua produção. Nas duas crises, os problemas políticos entre os principais produtores levaram a sérios impactos econômicos, e, por sua vez, levaram a impactos políticos sentidos até hoje. Pelas sociedades modernas demandarem uma quantidade enorme de energia e por nenhuma delas ser de fato completamente autônoma, mas sim dependentes entre si, que qualquer alteração ou incerteza afeta a economia internacional, o contexto político e até mesmo o dia a dia de todas as pessoas. Dois exemplos da relação direta entre energia política e o cotidiano da população, mais recente que as crises do petróleo, são nossa crise energética e a crise energética europeia, que pode ser o melhor exemplo das tensões políticas envolvendo a dependência da energia. Já comento sobre esses dois exemplos, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e se você ainda não está inscrito, já aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não esquece
de apertar o sininho, de deixar o seu comentário e o seu like. A União Europeia tem trazido uma atenção extra para si, não só pelas consequências imediatas de uma crise energética, mas por ser um bom demonstrativo dos desafios que as novas demandas por energia devem gerar no futuro próximo. Afinal, não se trata simplesmente e somente da comercialização de commodities. Hoje o mundo tem um novo desafio, a substituição de fontes de energia poluentes e não renováveis por opções mais sustentáveis. Inúmeros países fizeram promessas ambiciosas de parcial ou total substituição de suas fontes de energia em algumas décadas, e muitos deles dentro da Europa. Independentemente do quão compromissados esses países estejam de fato, isso significa que agora precisam planejar muito bem suas matrizes energéticas. Além disso, o mundo está mais instável geopoliticamente, como a gente está vendo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E é exatamente entre esses dois dilemas que a Europa se encontra. Em um lado, vive um debate sobre a diversidade da sua matriz energética, sobre o quanto ela consegue descarbonizar sua matriz e aumentar a penetração das fontes renováveis. Do outro, o debate é sobre quanto ela consegue conquistar e construir esse caminho sem a participação do gás natural russo ou da energia nuclear. Uma das principais exportações russas é justamente o gás natural, e um de seus principais consumidores são justamente todos os países europeus. Parecia que a Rússia seria um país que deveria estar mais preocupado com seus principais clientes. O plano europeu era buscar diversificar sua própria matriz energética, e esse plano deveria fazer da Rússia imensamente dependente desse mercado consumidor. Mas na verdade foi ao contrário. A Rússia percebeu que o plano europeu de transição energética acelerada estava andando devagar e o seu gás passou a ser crucial para a segurança energética de toda a Europa. Além disso, a Rússia conseguiu diversificar seus clientes, botando a China novamente no jogo. Foi como uma tempestade perfeita que pegou a Europa desprevenida, mas dentre todos esses fatores, que foi mais relevante para inverter o jogo a favor da Rússia foi o papel chinês. O gigante asiático foi uma das primeiras economias a retomar crescimento pós-medidas contra a pandemia. E esse reaquecimento da economia trouxe um choque de demanda. As empresas saíram da inatividade e um estouro de demanda muito rápido, o que impactou a economia mundial. Além disso, houve um imenso impacto na demanda por energia, e sendo a China a segunda maior economia do mundo, claro, sua demanda por energia nesse momento seria gigantesca. A China conta mais com o carvão como sua principal fonte primária. Porém, em razão do boicote do carvão australiano e visando limpar sua matriz energética, a China passou a comprar mais do gás natural russo, dando ao Kremlin outro cliente poderoso e diminuindo a dependência do gás russo para aqueles clientes europeus. E como consequência, a Rússia tem se sentido mais à vontade para avançar sobre a Ucrânia e começar ou terminar essa guerra, tanto literalmente com movimentações de tropas na fronteira entre os países e realizando a invasão. As tensões entre Rússia e Ucrânia começaram a partir do momento que a Ucrânia se aproximou mais da União Europeia e se afastou da esfera de influência russa, o que acabou levando à anexação da Crimeia pela Rússia, sendo uma região autônoma ucraniana leal à Rússia. Desde então, há conflitos no leste da Ucrânia, em regiões onde boa parte da população é de origem russa ou simplesmente é mais simpática à Rússia do que a própria União Europeia. Parece que armaram uma cama de gato para a Europa. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Boicote ou sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia podem congelar a Europa e subir ainda mais o preço da energia para os europeus por toda essa dependência do gás natural russo. Que jogo de xadrez de difícil solução. Mas nem tudo foi falta de sorte. Na realidade, muitos colocaram como principal fator da crise energética europeia a pressa na substituição de fontes de energia, que intensificou a busca por gás natural, que por sua vez encareceu o preço e colocou dependentes os europeus dos russos. Além da corrida pelo gás natural, essa pressa levou muitos países a tomar decisões precipitadas, como a Alemanha, que desde 2011, após o acidente nuclear de Fukushima, tem mantido sua palavra de se livrar completamente da energia nuclear, o que a torna, consequentemente, mais dependente do gás natural do Kremlin. O interessante é que a Alemanha era o principal produtor de energia nuclear europeu e veio substituindo essa fonte de energia pelo carvão, fontes renováveis e pela importação de energia. Isso fez da Alemanha mais frágil, além de mais poluente. As fontes de energia renováveis não são bastante
e a situação alemã ficou bastante delicada. A realidade é que, diferente do que a Alemanha parece acreditar, a energia nuclear, no caso europeu, é mais parte do que solução do problema, como já falamos no nosso vídeo sobre energia nuclear aqui no canal. Nesse cenário complicado, a Europa começou a se movimentar para ampliar o uso da energia nuclear. Em outubro do ano passado, 10 países liderados pela França apresentaram aos membros da União Europeia uma carta pedindo que a energia nuclear fosse priorizada na transição para a neutralidade climática, que seria emissão zero de gases que causam efeito estufa. Já em dezembro, foi a vez da Comissão Europeia apresentar um rascunho de uma proposta para que a energia nuclear fosse considerada verde dentro do bloco europeu. Essas propostas foram aprovadas e não só a energia nuclear, como o gás natural passam a ter financiamento de energias limpas. A lição que podemos tirar aqui é que, até em se tratando de energia, não dá para botar todos os ovos numa cesta só. Mesmo levando em consideração a necessidade de substituição das fontes de energia para amenizar e eventualmente neutralizar o efeito estufa, é necessário investir em diversificação. As fontes renováveis ainda não são eficientes o suficiente e o gás natural e a energia nuclear precisam estar presentes para ajudar as fontes renováveis e trazer segurança energética de que teremos energia também nos dias nublados ou nos dias sem vento. A busca por energia vai ser cada vez maior, a busca por energia limpa mais ainda. A geopolítica da energia está sendo alterada, novos atores entram em cena e alguns velhos esquecidos voltam a ter protagonismo. Antes da pandemia, a direção era da transição energética acelerada e morte aos combustíveis fósseis, mas o que a gente está vendo hoje é uma realidade bem diferente. E você, o que você acha desse tema? Comente aqui embaixo outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.